A sua história começou com seus pais, mas ela não termina neles. Eu sei que essa frase pode parecer um pouco simples e às vezes não faça tanto sentido assim logo de primeira, mas quando eu comecei a trabalhar ela e entendi, fez muito sentido. Porque eu percebi que durante muito tempo, algumas decisões que eu tomava nem eram realmente só minhas, sabe? E talvez isso aconteça com você também. Talvez você tenha medo de se casar, porque você viu um casamento que deu errado dentro da sua casa. Talvez você tenha medo de empreender, de lidar com dinheiro, porque você cresceu ouvindo que dinheiro sempre traz problema. Talvez você tenha medo de ter filhos, porque você aprendeu que maternidade e paternidade são coisas muito difíceis. Você viu que foi muito difícil para os seus pais. E aí, sem perceber, você começa a viver tentando evitar uma história que nem é sua. Recentemente, durante um processo de autoconhecimento, eu tive uma percepção muito importante. Eu percebi que existiam medos dentro de mim que não tinham nascido das minhas experiências, elas nasceram das histórias que eu assisti acontecendo em volta de mim. Minha mãe me teve muito nova, e eu cresci vendo o quanto isso exigiu dela. Então, durante muito tempo, existia uma associação automática dentro de mim, que se eu tivesse filho cedo, a minha vida também seria difícil. Que eu cresci vendo isso acontecer. E a minha percepção enquanto criança era muito limitada, era muito imatura, e fez com que eu enxergasse, na minha visão limitada de criança, aquela dificuldade em ser mãe muito nova, em criar uma filha praticamente sozinha. Então, isso fez uma associação dentro de mim. E mesmo hoje eu tendo uma realidade totalmente diferente e tendo uma criação totalmente diferente, podendo voar porque ela correu, esse medo ainda me afetava. E eu apenas tinha aprendido a acreditar nisso. E é curioso como isso acontece. A gente cresce observando as pessoas que mais ama, observando como elas lidam com o mundo, como elas lidam com dinheiro, com relacionamento, com trabalho, com perdas, com medo, com felicidade, com alegria, com desespero. E muitas vezes, sem perceber, transforma tudo isso em regras sobre como a vida funciona. Só que existe uma diferença enorme entre ser influenciado e viver aprisionado. Os nossos pais nos influenciam, isso é inevitável. Eles participam da construção de quem nós somos, mas influência não é destino. A história deles explica muita coisa, mas ela não determina quem você será, o que você vai passar. Às vezes a gente acredita que está fazendo escolhas livres, mas na verdade está apenas tentando evitar viver o que a gente viu dentro de casa. E eu vejo isso o tempo todo. Tem pessoas que dizem: na minha família ninguém consegue prosperar. Na minha família todo casamento acaba. Na minha família todo mundo vive ansioso. Na minha família ninguém consegue emagrecer. Na minha família ninguém consegue ter um relacionamento saudável. Na minha família ninguém consegue ser feliz. Você percebe o peso dessas frases? Quando a gente acredita nelas como verdades absolutas, começa a viver procurando confirmações. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga a vida. Porque a gente deixa de experimentar, a gente deixa de confiar, deixa de construir coisas novas, de ter novos sonhos, de ter ambição. Porque no fundo, a gente acredita que já sabe como tudo vai terminar. Só que não. Você não nasceu para repetir a história de ninguém. Você nasceu para escrever a sua. Isso não significa ignorar o passado, também não significa culpar os seus pais ou apontar os erros, os defeitos. Muito pelo contrário. Hoje, trabalhando a autorresponsabilidade, eu consigo olhar para a história da minha mãe com muito mais compaixão do que antes. Ela fez escolhas dentro da realidade que ela tinha. Ela enfrentou desafios que nem consigo imaginar como devem ter sido difíceis para ela. E reconhecer isso me faz admirar ainda mais a força dela. Mas também me faz entender uma coisa muito importante. Eu não preciso viver a mesma história ou com os mesmos medos, com as mesmas dificuldades para honrar a mulher que ela foi. E isso me libertou.
Porque às vezes a gente acredita que amar alguém significa carregar exatamente o mesmo peso que essa pessoa carregou, mas não é assim. Você pode amar profundamente os seus pais, pode reconhecer tudo o que eles fizeram por você, pode agradecer pelos valores que você recebeu e ainda assim escolher um caminho diferente. Aliás, talvez essa seja uma das maiores formas de honrar quem veio antes da gente. Continuar o que foi bom, continuar evoluindo, pegando tudo de bom que eles aprenderam e colocando em prática na nossa vida. Não repetindo os mesmos erros ou vivendo a partir dos mesmos medos, sabe? É interromper o que aquilo antes era sofrimento. Porque toda família deixa heranças. Algumas são lindas. O carinho, a coragem, a força, a honestidade, a fé, só que outras são medos, são crenças limitantes, são silêncios, são formas de enxergar o mundo que fizeram sentido em outra época, mas que talvez não façam mais sentido para você. E tá tudo bem. Crescer também é olhar para essas heranças e perguntar: o que que eu quero levar comigo? E principalmente, o que eu posso deixar terminar na minha geração? Essas perguntas mudam a nossa vida, mudam a nossa perspectiva de mundo, porque elas devolvem para a gente a responsabilidade sobre o nosso futuro. E responsabilidade não é culpa, é liberdade. Liberdade para construir uma história diferente. Liberdade para amar sem repetir. Liberdade para ser grato, para honrar, seguindo o que a gente acha certo, o que faz sentido pra gente, de forma verdadeira. Para viver sem sentir que está preso a um roteiro que alguém escreveu antes de você nascer. Se eu pudesse deixar apenas uma reflexão aqui para você hoje, seria essa. Os seus pais fazem parte da sua história, mas eles não são o seu destino. A sua vida não precisa ser uma continuação automática da vida deles. Ela pode ser um novo capítulo. E talvez a decisão mais corajosa que você tome seja justamente essa: olhar para trás com gratidão, olhar para frente com coragem e finalmente viver uma vida com a sua assinatura, com os seus pensamentos, com as suas convicções, com a sua responsabilidade. Acolha isso tudo. Seja grato por tudo que aconteceu na sua vida, porque te trouxe até aqui. E lembre-se, a partir do momento que você tem a oportunidade e tem a consciência, a responsabilidade de ser feliz é sua. E isso é exatamente o que você precisa fazer para honrar quem veio antes de você. Mas você lembrar que em todo lugar que você chegar, todo chão que os seus pés tocarem, você vai estar carregando muita gente junto com você. E você se sacrificando, você se martirizando, você se sentindo culpado por ser feliz, por ter oportunidades que os seus pais não têm, não está honrando eles. Você está estagnando, porque você honra alcançando novos degraus. É assim que você eleva toda uma geração. E também quando você percebe crenças limitantes, erros, medos que não fazem sentido, e você não deixa isso passar para outras gerações. Você vira com muita coragem e fala: isso termina aqui. Se essa conversa te tocou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Um beijo.